Projeto 20 anos de Educação Ambiental e entrevista de história oral realizada no Departamento de Educação Ambiental de Praia Grande, São Paulo, no dia 10 de abril de 2017, às 10 horas da manhã, com Cristiane Evaristo Araújo. Tudo bem, Cristiane? Tudo jóia. Nós poderíamos começar a entrevista com o seu nome completo, o local onde e quando você nasceu e a sua formação escolar e a sua formação profissional. Sim. Sou Cristiane Evaristo Araújo. Eu me formei, fiz magistério em Santos, no Liceu São Paulo. Depois fiz pedagogia e vim para a prefeitura em 1996. Quando eu vim para cá, eu já tinha pedagogia. Inclusive, sou uma das únicas... Tem poucas professoras que são P2, né? Eu sou P2, porque era quem chegava aqui que já tinha pedagogia na época. E trabalhei até 2001 em sala de aula, com educação infantil e fundamental. E depois, em 2002, eu vim para a educação ambiental. E aí fiquei até 2012, 10 anos na educação ambiental. Após a educação ambiental, fui para a direção de uma escola de complementação educacional, 19 de janeiro, e hoje voltei para a sala de aula. Estou como professora na complementação. Certo, então você começou aqui como professora em 1996, em 2002 você veio para o Departamento de Educação Ambiental. Isso. Como foi? Então, na época, a nossa coordenadora, a Glória, ela precisava de P1 para poder... Ela dizia que os P3, eles eram muito técnicos e a gente tinha que ter contato com as crianças da rede municipal, que eram crianças pequenas do ensino, de educação infantil e ensino fundamental. Então, o linguajar deles, através de algumas avaliações, sondagens que a gente fazia, ela percebeu que o linguajar não era muito adequado. Então, ela resolveu trazer P1 para que pudesse tentar se aproximar das crianças com o linguajar, né? Aquele linguajar mais, né? Infantilizado, né? mais próximo das crianças. Então, nós tínhamos os biólogos que passavam para a gente todo o conteúdo e fora as referências para a gente estudar. Então, a gente quase se tornava um biólogo, né? Mas era sempre assim, a gente dava as nossas aulas, quando tinha alguma dúvida, algum questionamento, espera aí que nós vamos consultar um biólogo de plantão. Então, a gente, né, alguma dúvida a gente perguntava. Mas depois, com o tempo, se tornou algo tão normal que realmente parecia que a gente já vinha de dentro da gente, né? Aquela coisa nascia, que a gente já dava até as respostas certas já. Entendi. Então a Glória teve uma preocupação em aproximar o olhar mais técnico dos P3 da parte mais pedagógica com as crianças. Isso, faltava a parte pedagógica, a parte mais didática, né? Que eles eram bem mais técnicos. E você poderia nos apresentar assim os projetos que foram desenvolvidos? Você saberia me contar essa história? Então, o que é bem bacana, bem interessante, que a rede ainda era pequena. Então, todas as crianças, a intenção era todas as crianças da rede municipal passariam por todos os projetos ano a ano. Então começavam as crianças da pré-escola, era o projeto Semeando Vida, onde eles viam as plantinhas, abraçavam a árvore, sabe, era aquele contato com a natureza mesmo, de plantar, de ver a formiguinha no seu ambiente natural, a aranha, assim. Depois, no primeiro ano, as crianças do primeiro ano viriam, assim, no ano seguinte, eles estariam no primeiro ano, eles passariam pelo projeto, como é que é? Vivendo no mundo da reciclagem, viajando pelo mundo da reciclagem, viajando pelo mundo da reciclagem, onde as crianças aprendiam sobre o lixo, sobre as questões do lixo, né? O descarte, a reciclagem. Nós íamos até o lixão, antigamente, né? Que era Vazadouro. Parávamos em frente com um ônibus, mostrávamos para as crianças, né? Falávamos da cooperativa que tem no município. Depois, no segundo ano, era o projeto Praia Mar, onde as crianças iriam para a praia, né? Para o mar, conhecer, né, e valorizar aquele ambiente que a gente sempre vai a passeio e aí mudar um pouquinho o olhar, né, da questão da preservação daquele ambiente tão maravilhoso que a gente tem aqui no nosso município. Depois, no terceiro ano, era o projeto Viajando pelo Mundo das Águas,
né? Esse Viajando pelo Mundo das Águas, onde a gente vai falar da questão, né, das águas, de economia, né, a questão até mesmo da dengue. Na quarta série vem o projeto Manguezal. Aí o projeto Manguezal... na terceira série também tinha o Mata Atlântica, que depois acabou o água permeando todos os projetos, né? Então, no terceiro ficou mais mesmo o Mata Atlântica, onde a gente ia lá para a Fortaleza de Itaipu, fazíamos a trilha, víamos também a natureza, né? Depois vinha o Manguezal, que é aqui mesmo, né? No ambiente onde é situada a escola, né? O Departamento de Educação Ambiental, onde a gente fazia vivência com barco também. Então, era bem bacana. Deixa eu ver se eu entendi. Então, na pré-escola, eles chegavam aqui para participar do projeto... Semeando Vida. Semeando Vida. Isso. Então, havia um cronograma que organizava assim, atendia uma série, a outra, no sentido de dar continuidade no ano seguinte. Isso mesmo. Era assim, a gente atendia, por exemplo... Tinha períodos para atender, não sei quantos meses era o Semeando Vida, a gente conseguia atender todas as crianças do Semeando Vida. Aí mais não sei quantos meses a gente atendia o lixo, entendeu? E assim vai, porque a intenção era essa, mas aí a rede cresceu tanto, quer dizer, a cidade cresceu demais que não foi mais possível fazer dessa forma, né? Uhum. Então, ficou optativo, as escolas optam por qual projeto elas querem, né? Entendi. E essas crianças, elas recebiam um ônibus de transporte e vinham para cá, para o departamento? Sim, sempre. A SEDUC destinava um ônibus para a gente, onde eles iam buscar as crianças, traziam as crianças aqui para a escola, aqui para o departamento. Certo. E especificamente, qual era a sua ação com essas crianças? Como que era a dinâmica da condução do projeto? Então, sempre a gente fazia uma parte teórica, né, com... ou atividades lúdicas, né? Ou até mesmo explanação, sempre com projetor, que era na época, né? Ou, na verdade, era... Até esqueci o nome, era... Ou aquele impresso num plástico, né? Isso, que era... tinha retroprojetor. Retroprojetor. Antigamente era até retroprojetor, não era aqui nessa unidade... Era na casinha de madeira, né? Uhum. Então, a gente veio para cá, nesta unidade, deixa eu ver se eu me recordo, acho que foi em 2008, acho que 2007 ou 2008 que a gente veio para essa unidade. Então, eu participei também da construção dessa unidade, então, de ver a planta, de falar, não, isso fica melhor assim, tal. Então, até da planta daqui dessa unidade, eu tive o prazer de participar. Então, as crianças, elas viam ainda na outra casa, né, no outro prédio, recebiam uma formação teórica que era projetada e explicada por vocês, professores. Isso. E depois eles saíam a campo? Depois a gente saía a campo. Ou a praia, ou a mata, ou então aqui mesmo o manguezal. E no manguezal era de barco? De barco, isso. Teve uma época que nós íamos até para o lado de São Vicente para a gente mostrar a diferença, mostrar as palafitas e a diferença, né, do manguezal, né, de São Vicente, a preservação dele e a preservação aqui do nosso lado de Praia Grande. Certo. Isso foi desenvolvido em que ano? Qual foi o período em que? Olha, de 2002, sempre, o tempo todo. A gente ficou um intervalo de tempo bem pequeno, sem barco. Foi assim, bem pequeno, mas a gente fazia trilha aqui mesmo, mostrava o manguezal aqui mesmo, né, a pé, aqui próximo. Mas na maioria das vezes era de barco e sempre. E você estava junto? Sempre, sempre. Tá bom. E até que ano que você atuou aqui no departamento? Até 2012, mas desde quando foi inaugurada a escola aqui, aí eu já estava mais no administrativo, né? Uhum. Eu estava como ATP, então eu ajudava a Glória, né, no administrativo e no pedagógico da escola. Certo. Você poderia me descrever como que era antes desse prédio agora, o prédio antigo? Sim, era uma casinha linda, casinha pré-moldada, que hoje está o Navega. Certo. E essa casinha só tinha uma salinha, uma sala, onde tinha o material em exposição,
os animais taxidermizados, ou então em vidro, né? E aí tinha uma outra sala que era o administrativo e a sala da coordenação. E além de uma outra sala que era mais de exposição mesmo. Na verdade eram duas salas. Uma era a sala de aula, a outra a sala de exposição, sala do administrativo e a sala da coordenadora. Era bem pequenininha, mas era um lugar muito gostoso. E do lado nós tínhamos uma estufa, onde nós começamos com horta. Porque em 2005, 2006, eu não me recordo, a gente tem que olhar nos processos para lembrar. A gente começou um projeto que era Viva Bem a Vida. Foi em 2005, eu acho. E esse projeto Viva Bem a Vida atendia as crianças das complementações educacionais. Então, 9 escolas do município, essas crianças vinham, faziam inscrição e vinham até a nossa unidade uma vez por semana. Então ela era dividida, segunda-feira vinham 2 escolas, na terça mais 2. Então tinha professores que estavam destinados para esse projeto, fora os outros projetos que também aconteciam, né? Ao mesmo tempo, em paralelo. E aí esse projeto Viva Bem a Vida, as crianças saíam, eles recebiam certificado, ficavam o ano inteiro vindo aqui. Então eles saíam ambientalistas mirins. Entendi. Bem bacana. Agora, esse período anterior à sua atuação aqui, de 96 a 2002, você atuou como professora mesmo? Então, até 2008 como professora, depois eu estava como ATP. Tá, mas em 96 você era sala de aula? Sala de aula. Na sala de aula, você saberia me dizer como que era essa presença da educação ambiental? Sim. O seu olhar como professora em sala de aula? Sim, inclusive eu dava aula para o pré, que era justamente, o projeto era o Semeando Vida. Então nós vínhamos para cá, então era muito bem aceito, era o contato que a gente tinha com a natureza mesmo. E assim, mesmo na época, ainda eram biólogos, né? Mesmo com aquele linguajar mais técnico, tudo, já era encantador, né? Já era encantador. Depois, modesta parte, como dizia a Glória, ela disse que os P1 vieram para encantar, que a gente encantava porque a gente conseguia chegar na linguagem, né, mais próxima das crianças, né? Mas era muito bom. E aí sempre tinha uma continuidade, porque não era só passar pela coordenadoria, pelo Departamento de Educação Ambiental, era dar uma continuidade. Então, quando as crianças chegavam, uma coisa que é bem interessante também é que quando as crianças chegavam, sempre era aplicada uma sondagem para a gente observar o conhecimento da criança, né? Então, qual o conteúdo que aquela criança tinha sobre aquele assunto que seria abordado aqui, né? Para os pequenininhos era através de desenho, para os outros mais uma atividadezinha de alternativa, de ligar, né? E aí, após passarem pelo projeto, eles faziam uma sondagem novamente para ver se eles conseguiriam adquirir algum conhecimento aqui, né? E ainda nós dávamos material de apoio aos professores para que eles dessem continuidade em sala de aula. Então eu, como professora, eu recebia esse material de apoio e continuava. E a escola gostava tanto na época que a gente já sabia, na hora de planejar a gente já sabia, a gente vai participar, vai com o pré do Semeando Vida. A gente já fazia questão de estar participando e de colocar no planejamento da escola. Tá, você lembra como era esse material de apoio? Lembro, às vezes era folhas simples, sabe? Depois a gente foi aprimorando até chegar nas nossas, no nosso material didático, que eram as cartilhas, né? Que a gente chamava de cartilhas, mas que tem de todos os projetos, todos que eu citei, só não tem do Semeando Vida, mas tem o da água, do lixo, da Mata Atlântica e do manguezal. O primeiro a sair foi do manguezal. Certo, essas são cartilhas impressas com uma tiragem. Isso. E que tem tanto para o aluno como para o professor. Sempre foi voltada para o aluno e para o professor. Então, para o professor são sugestões de atividades para que ele continue em sala de aula. Para o aluno são atividades que ele possa fazer mesmo na sala de aula, né? Só que essa cartilha, em todas as bibliotecas da cidade, nós temos, das escolas, né? Nós temos. Foram produzidas aqui? Foram produzidas pelo município. O município produziu, foi para uma gráfica e tal,
E aí foi distribuída, sempre tinha um momento, geralmente era na Semana do Meio Ambiente, que era, a gente fazia algo sempre grandioso, com palestras, né? Então, sempre tinha um momento de apresentar, né, esse material que era feito aqui. Certo. Agora, quando você deixa essa atuação mais presente junto com as crianças e passa mais para a coordenadoria, como que foi esse trabalho? Quais eram as suas atribuições, digamos assim? Então, no caso, como veio para cá, aí cresceu muito, né? Uhum. Então, cresceu ao mesmo tempo que o município cresceu, então vieram professores novos, onde a gente ficava dando apoio a esses professores, né? Então, ensinando tudo que a gente aprendeu para esses professores, né? Repassando para eles. E aí, assim, porque as atividades sempre aconteceram várias em paralelo. Então, ao mesmo tempo que vinham crianças para cá, ônibus para cá, para passar pelos projetos, também íamos às escolas com palestras, com oficinas. Então, assim, um grupo de professores estava aqui, o outro estava em palestras, então eu fazia agendamento também, né, das escolas que queriam participar, ou então falava, para sua escola seria interessante você tal projeto, né, então eu ficava mais nessa parte, né, e também auxiliava muito, eu era suplente da Glória em algumas comissões, né? Então, nós tínhamos CBH quando ela não podia ir, CBHBS quando ela não podia ir, eu ia, né? CBHBS? Comitê das Bacias Hidrográficas da Baixada Santista. Certo. Também fui conselheira do Parque Xixová-Japuí, então fiz parte do plano de manejo do Parque Xixová-Japuí. Então, era eu e a Glória. Também do Condema, né, aqui do município. Então era assim, a gente ia, e uma coisa assim que também a gente não pode deixar de falar. Nós fazíamos muitos cursos, né, nós tínhamos grande oportunidade, o leque assim se abriu demais, sabe? De repente nosso mundo, meu mundo, eu falo por mim, meu mundo, mas em contato com as outras professoras, elas também falavam a mesma coisa. Na sala de aula nós éramos assim, e de repente quando a gente veio trabalhar aqui, o leque se abriu, abriram-se os horizontes, né? E a gente sempre estava fazendo curso de aperfeiçoamento, por conta nossa mesmo, ou incentivo. Sempre quando chegavam professores, nós sempre íamos, sabe, a campo para mostrar, para vivenciar com eles, né? Até para conhecer mesmo locais aqui do município que a gente pudesse trabalhar, como a Cachoeira do Guariúma, né? Nós já fizemos várias trilhas lá, já fomos várias vezes lá, e cursos em vários locais. E quando a gente chegava às vezes no local e falava de onde era, e falávamos da estrutura que nós tínhamos, mesmo quando era só a casinha ainda, todo mundo ficava, nossa, como isso? Né? Uhum. Então, nós estamos, na questão educação ambiental, nós estamos à frente já há muito tempo. Assim, a gente sente, quando a gente levava o nome da educação ambiental para qualquer outro lugar que a gente ia, né? Num fórum, num encontro, num diálogo, sei lá, sempre que a gente se apresentava e falava da nossa forma de trabalhar, ninguém acreditava, né? E assim, várias vezes vieram outros municípios, professores, coordenadores, conhecer aqui o nosso cantinho, o nosso local, para ver como que era. E assim, uma das coisas que todo mundo percebeu é que nos outros locais, a educação ambiental muitas vezes é do meio ambiente, é do Departamento de Meio Ambiente, é da Secretaria do Meio Ambiente. E nosso diferencial aqui, nós somos da educação, da Secretaria de Educação, né? Eu acho que foi isso que fez com que nós criássemos esse potencial todo e ser o que somos hoje, né? Certo. Anteriormente você comentou que havia uns meninos que faziam um treino e depois recebiam certificação. Sim, sim. Poderia comentar um pouco mais sobre isso? Sim, essas crianças, é até interessante, porque quando eu fui para a direção de uma complementação educacional, ainda tinha o curso
ambientalistas mirins, né? Que era o Viva Bem a Vida. Qual era a faixa etária deles? Crianças de 7 a 14 anos, né? E assim, era uma das parcerias que a gente tinha, assim, que dava super certo. As crianças vinham para cá, tinham esse contato com a natureza, às vezes até as diretoras comentavam, sabe aquele terrível na escola? Vou mandar para vocês. E realmente eles vinham para cá e eles assim, sabe, participavam das atividades, colaboravam e assim eles começavam realmente a levar para a escola, né, o que eles tinham aqui. Então, teve até um outro momento onde professores daqui levaram a educação ambiental para a escola, né? Era educação ambiental em ação na escola. Então, dava continuidade, eles vinham para cá, eles tinham as atividades aqui e depois eles tinham que entrar em ação lá na escola deles. Então o professor ia lá, da educação ambiental, junto com os professores de lá e eles entravam em ação. Então assim, é bem interessante porque as crianças acabavam se sentindo ambientalistas mirins mesmo, né? As professoras, as diretoras comentavam que eles queriam fazer as coisas diferentes na escola, sempre ligadas ao meio ambiente. Então, acho que surtia bastante efeito neles. E quantas crianças que atendia, assim, então, em média? deixa eu me recordar, eram mais ou menos 30 alunos, então acho que eram 15 vagas. No processo, a gente consegue ver isso com detalhe. Então, era eu não lembro se vinham 2 ou 3 escolas por vez. Eram 2 dias na semana, se eu não me engano, esse projeto. Então, vinham 3 escolas. Então, eram 10 vagas para cada criança. Para cada escola, quer dizer. Então, umas 30 crianças de manhã, 30 crianças à tarde, na terça-feira, por exemplo. Na quarta-feira, eram mais 30 crianças de manhã, 30 à tarde, tudo das complementações, que era o projeto Viva Bem a Vida. Entendi. Aí você comentou também que o Departamento de Educação Ambiental, ele possibilitou uma abertura de portas, né? Inclusive você comentou do Xixová, das bacias hidrográficas da Baixada Santista. Sim. Como foi isso? Nossa, foi maravilhoso, porque a gente não ficou só aqui, né? No nosso mundinho, só na nossa realidade. A gente passou a ver outras realidades e a gente pôde contribuir muito com a nossa experiência aqui. E, lógico, também sempre pegar a experiência de outros municípios. E quanto a participar, por exemplo, de um plano de manejo, de um parque, onde está incluído aqui na nossa cidade, onde está na nossa cidade, né? Então, eu acho assim, super bacana, super importante que a gente pôde fazer parte da história do plano de manejo desse parque, né? E poder contribuir também, né? Então, quanto ao CBH, a gente também faz parte de uma REABS, que é Rede de Ambientalistas da Baixada Santista. Então, a gente está sempre trocando figurinha, sempre vendo acontecimentos que estão, né, ligados à educação ambiental, que estão acontecendo na Baixada Santista. Então, não sei agora como está, mas sempre tinham reuniões, a gente procurava sempre ir às reuniões. Então, teve época que a gente fazia uma em cada município. Então, cada município ia mostrar um pouquinho do seu município, porque a gente às vezes mora assim do lado e não conhece, né? Então teve um momento em que esse pessoal veio aqui, onde nós mostramos o nosso manguezal para eles. Nós fomos até a Mata Atlântica também, a gente mostrou um pouquinho do nosso município para eles. Então, quer dizer, era um intercâmbio, era algo bem legal, bem bacana. No caso, você mesma ia? Sim, reuniões. sempre ia. Ou eu, ou a Glória. Tinha momentos que ia todo mundo. Nessas reuniões da rede de ambientalistas, era mais uma amostragem do trabalho desenvolvido por municípios, era isso? Não, todo mundo era focado na questão ambiental. Então, assim, o que a gente pode fazer para melhorar na questão ambiental? Então, tinha tinha professores, tinham núcleos de educação ambiental de algumas cidades, tinha, por exemplo, o pessoal de parques, né? Como, por exemplo, o pessoal do Jardim Botânico de Santos,
pessoal da Prefeitura de Santos, pessoal de Mongaguá, de Itanhaém, e assim vai. Então, a gente se comunicava mesmo, o forte era pela internet, né? Por e-mail. E em alguns momentos, não me lembro se era uma vez por mês, eu não me recordo. A gente fazia uma reunião onde a gente se encontrava e até promovia algum evento ligado ao meio ambiente, né? Certo. E o que especificamente foi discutido, por exemplo, junto com o pessoal do Xixová, do Parque Xixová? A questão do plano de manejo do parque, porque nós temos um parque que não tinha o plano de manejo, então ninguém poderia utilizá-lo, já que ele não tem um acesso legal, né? Então você tem que estar estruturando ele todo para que as pessoas possam ir até esse parque, né? Então hoje em dia tem até uma guarita já ali na frente, eles iam arrumar a questão da trilha, porque haviam invasões, haviam pessoas que ficavam ali, que não dava para a pessoa frequentar o parque, né? Na época na praia tinha gente que fazia fogueira na praia, fazia churrasquinho, então era mais para intervir, né, nessas situações. A questão também da praia de Paranapuã, que já é lado de São Vicente, mas que faz parte do parque, né, parte do Japuí. Lá tem a parte dos índios, né, que estão lá. Então a gente nem podia estar mexendo muito lá por causa que a terra é deles, né, ali está preservada, é deles. E a parte mais preservada é a nossa parte, da nossa cidade, que é a parte de Xixová, que é onde se encontra a Fortaleza de Itaipu. Então a gente tem o privilégio de que a nossa parte esteja mais protegida devido à Fortaleza de Itaipu. Quando que foi isso? Isso... tem bastante tempo, eu não vou saber te dizer agora ao certo. Até 2012 eu ainda estava ativa no plano de manejo. Eu sei que já saiu o plano de manejo, agora eu não sei em que situação está. Talvez a Eliane saiba dizer. Certo. Bom, então como ainda não saiu o plano de manejo, não teve uma ação direta... Eu acho que já saiu o plano de manejo. Saiu? Já saiu. Mas houveram ações diretas assim do Departamento Ambiental envolvendo o parque, por exemplo? Sim, a gente chegou a ir lá em Semana do Meio Ambiente, fazer plantio de palmitos do Saara, entendeu? Questões assim, ações de preservação, de levar a criança, a gente levava a criançada do Viva Bem a Vida, né, lá. Entendi. Plantar. Tá certo, então depois do Departamento de Educação Ambiental, você atuou até 2012 aqui. E em seguida, em que setor que você atuou? Aí eu fui para a direção de uma escola de complementação educacional, certo, na qual passava por aqui. E assim, também foi uma experiência bacana, né? E como eu era da educação ambiental, então não teve como não levar, né, a educação ambiental para a escola. E assim, a gente sempre teve a parceria com as meninas aqui, com o pessoal da educação ambiental. Então até hoje está no PPP da escola, está nos projetos, né, que a gente faz. A gente sempre vem aqui, a gente sempre solicita os projetos aqui do Departamento de Educação Ambiental. Então... Um trânsito facilitado, né? Muito facilitado, muito. Certo, e atualmente? Atualmente continuo na escola, que eu estava como diretora, como professora de valores. Certo. Então também dá para continuar trabalhando a questão ambiental. Tanto é que o nosso projeto lá, nosso PPP, chama-se Eu, o Outro e o Meio Ambiente, que era um projetinho que a gente tinha aqui também, e aí eu meio que copiei, né, levei lá para a escola. Está inserido no PPP, Tá inserido. E para a gente ir encerrando a entrevista, eu gostaria que você concluísse assim com a sua visão a respeito da educação ambiental aplicada atualmente aqui na rede de Praia Grande. Então, a rede cresceu muito, né? Então, não dá mais para ser da forma que era, né? Mas assim, ainda continuam, acho que o pessoal que entrou agora, né, que veio, né, os sucessores, continuam na mesma linha. Eu acho que o trabalho continua bacana, continua legal, não morreu, pelo contrário. Hoje, parece que eu vejo a educação ambiental assim mais valorizada. Que às vezes a gente parecia que não via o nosso trabalho, que a gente comenta que quem trabalha com educação ambiental
não consegue ver porque é aquele trabalho de formiguinha, né? Uhum. Mas tem que insistir. E hoje a gente parece que vê mais, parece que ele cresceu, parece que ele se ampliou, né? Então, quando a gente está na SEDUC, por exemplo, quando eu estava na direção, que ia em reuniões, em momentos lá, né, onde estavam toda a equipe, sempre a Eliane lá presente, né, falando da educação ambiental. Então, eu acho que a educação ambiental está sempre bem falada, bem-vinda. Eu acho que é algo que o pessoal gosta bastante. Tá bom. Então, se você quiser concluir. Eu só queria falar de um momento que foi bem especial, que foi um momento em que a gente foi numa aldeia indígena. A gente quis trabalhar, porque a gente fazia um calendário e a gente procurava trabalhar em cima desse calendário. Então, para trabalhar a questão indígena, nada melhor do que ir até uma aldeia. Então, nós pegamos essas crianças do projeto Viva Bem a Vida e resolvemos ir numa tribo indígena em Itanhaém. Itanhaém, Peruíbe, é bem próximo. Acho que é Peruíbe, não, eu tô em dúvida agora se é Itanhaém ou Peruíbe. Então, nós fomos até a escola, que inclusive hoje é a escola em que eu estou. Por que a gente escolheu essa escola? Porque no passado a diretora já fazia um trabalho de ancestralidade, da questão indígena lá. Então, como eu sabia do trabalho dessa escola, aí eu falei, bom, então vamos melhorar já que a gente vai até a tribo indígena, vamos chamar essa escola para dar continuidade ao projeto deles. Convidamos a escola aceitou, fomos até a tribo. E assim, foi um momento maravilhoso, onde eles apresentaram toda a cultura deles pra gente, né? Onde as nossas crianças puderam participar, jogaram futebol juntos. Inclusive, tinha até um vídeo que foi feito pela SEDUC sobre esse momento. E aí, na hora, veio a ideia de que a gente poderia fazer o contrário. Agora, no Dia da Mata Atlântica, a gente fazer um intercâmbio. A gente pegar os indígenas e levar para a nossa realidade, porque sempre a gente faz ao contrário, né? Vamos conhecer uma aldeia indígena. E os índios, eles conhecem a nossa realidade, então vamos trazê-los para conhecer a nossa realidade. E aí eles foram, justamente lá na escola 19 de janeiro, eles puderam passar um dia lá. Eles almoçaram, eles conseguiram ver o vídeo que foi feito, que foi lindo. E eles brincaram com as crianças, eles tiveram um dia com as nossas crianças. Então foi assim um projeto bem bacana também. Certo, então em que ano que foi esse projeto? Esse projeto foi 2011. 2011. Não, deixa eu ver. 2011, isso mesmo. Foi um grupo de crianças da unidade no ônibus. Isso, 19 de janeiro, isso. Uhum. Foi até lá e passou um dia... Na tribo. E você estava junto? Eu estava junto. Certo. E aí depois o mesmo ônibus que trouxe eles para cá? O mesmo ônibus trouxe os índios para a escola, né? Na verdade, eles não vieram para cá, foram para a escola. Para a escola. Para a unidade escolar 19 de janeiro. Tá bom. Legal. Então tá. Muito obrigado, Cristiane. Gostaria de comentar mais alguma coisa? Não, tá ótimo. Então, Falei tá até bom. demais. Obrigado. De nada.